Olá, nessa aula vamos falar sobre câmera, tudo o que você precisa saber e dominar para fotografar os seus ensaios de 15 anos. Bom, como vocês estão vendo, eu estou com a minha câmera Nikon, quero abrir um parênteses aqui nessa aula, tá? Hoje no mercado temos inúmeros modelos de câmeras, formatos, mirrorless, câmeras de entrada, DSLR full frame e inúmeros modelos, marcas. Então, uma coisa que eu tenho para falar para vocês, não vou conseguir gravar no vídeo todos os modelos, todas as marcas, então eu vou mostrar para vocês no vídeo o como que eu faço e configuro na minha Nikon. Porém, uma das coisas que eu sempre falo, tanto para os meus alunos, para as pessoas que me perguntam é dever do fotógrafo dominar a sua câmera, o seu equipamento. Você comprou sua câmera? Cara, no dia que eu comprei a minha primeira câmera, simplesinha, Nikon D5100, eu passei a noite inteira fuçando ela. Em uma semana no máximo, eu já sabia o que cada botão fazia, já sabia como configurar, onde eu ir para achar tal configuração. Então é isso que eu quero que vocês façam dentro desse módulo. Vocês precisam aprender a usar sua câmera, tá? Se você já tem sua câmera, ela é sua, faça uso dela, tá bom? Então assim, tudo que eu vou falar nesse vídeo e também ao longo desse treinamento, você vai conseguir achar aí na sua câmera, tá bom? A única coisa que você não vai conseguir achar é só se a sua câmera não for uma câmera intercambiável, que tem essas lentes, né, que você consegue trocar a câmera, DSLR, mirrorless, vocês vão conseguir. A única que você não vai conseguir é se for câmeras digitais simples ou se ela for aquelas câmeras super zoom, né, que tem aquelas lentes conectadas que você consegue dar um zoom gigante e tal. Então assim, esse módulo, esse curso, esse treinamento é focado em câmeras semi-profissionais, no caso DSLR e mirrorless, tá bom? Porque tudo que eu vou falar aqui, independente se a sua câmera for Canon, Sony, Fuji, você vai ter os mesmos recursos aí. Ele pode talvez mudar, aonde ele está na sua câmera, pode mudar a questão da localização do botão, mas tudo que eu falar aqui você consegue encontrar aí na sua câmera. Então vai ser uma tarefa aí para você. Se você não tem Nikon, você vai assistir essa aula e vai pegar a sua câmera e vai identificar o que eu tô falando e achar aí na sua câmera, tá bom? Então, bora lá. Bom, o que eu vou falar aqui para vocês hoje? Não vou passar manual de câmera, menu de câmera, não. O que eu vou explicar para vocês agora é tudo o que eu mexo e configuro para eu fotografar um ensaio externo, para eu fotografar meus clientes. Então, o que você vai ver nessa aula de hoje? Eu vou falar para você todos os recursos da câmera que eu uso para fotografar. Então, o primeiro deles, acredito que assim, ISO, abertura e velocidade, você precisa dominar, saber exatamente onde acessar, como acessar, tá bom? Tem câmeras, dependendo do modelo da sua câmera, você consegue acessar ISO, a maioria dessas configurações que eu vou falar através de botões de atalho, tá bom? Essa minha câmera é uma Nikon D750. Tudo o que eu vou falar para vocês aqui, praticamente tudo, acho que tudo, eu consigo acessar através dos botões aqui, eu não preciso entrar dentro do menu, tá bom? Nem todas as câmeras são assim, tá? Tem câmeras igual mirrorless, você consegue acessar através do touchscreen, tá bom? Não é através do menu. Tem algumas câmeras de entrada que você só consegue, a maioria dessas configurações que eu vou falar, dentro do menu, você não consegue, não tem botão de atalho para isso, mas assim, isso é indiferente. Você precisa saber como acessar, se é através de botões de atalho ou dentro do menu, ok? Por que eu estou falando isso? Porque são configurações, algumas das que eu vou falar, você vai configurar uma vez só e vai fotografar o ensaio inteiro sem alterar. Outras você vai alterar constantemente, outras você vai usar casualmente, em algumas situações específicas. Então, tudo o que eu falar, você precisa saber onde está, porque quando chegar nas aulas práticas, eu não vou ficar voltando e explicando para você no menu. Eu vou falar o que eu estou fazendo e eu espero que você já tenha assistido essa aula. Você vai saber aonde está na sua câmera, como acessar, o que eu estou falando. Tudo bem? Então vamos lá. Eu vou estar passando aqui para vocês na minha câmera, tá? Como que ela aparece, tá bom? Então o primeiro que eu vou falar é ISO, tá?
ISO. Como que você acessa o ISO? O ISO ele está dentro, né, do triângulo de exposição, ele é um dos parâmetros do triângulo de exposição, então durante todo o ensaio você possivelmente pode querer acessar o ISO para alterar, porque você pode querer fazer alguma compensação ali para chegar na exposição correta. Então, acha aí na sua câmera, primeiro, aonde que está dentro do menu, tá bom? Na minha câmera aqui eu estou acessando o menu, ele está dentro do menu de disparo, tá bom? Você vai vir aqui, ó, em configuração de ISO, tá? Eu posso ser um pouquinho lento nessas questões de achar dentro do menu, porque como eu já fotografo e eu já tenho essa câmera há mais de 5 anos, dificilmente eu acesso o menu. Para vocês verem que conforme você vai passar o tempo, quando você vai adquirindo experiência e principalmente você vai pegando afinidade com a sua câmera, ela vai ser uma extensão sua, ela não vai ser uma adversária, porque às vezes quando a gente compra, a câmera parece que ela tá brigando com a gente. Às vezes a gente quer uma coisa, não consegue achar, não encontra ou não tá dando certo, mas conforme vai passando e você faça isso que eu tô falando, tenha intimidade, saiba como manusear, onde que tá cada item, você vai entender. Então, eu já mostrei para vocês onde achar o ISO. Na minha câmera ela tem o ISO aqui, ó, no botão de atalho, onde eu consigo acessar o ISO e mudar ele só apertando um botão, tá? Então, acha aí na sua câmera, isso é importante. Próximo item que a gente vai falar é abertura, tá? Abertura e velocidade, que também fazem parte, né? Também são parâmetros do triângulo de exposição. Na verdade, esses vocês possivelmente vai mudar a todo momento dentro do ensaio, tá? Se você, mesmo que você use flash e tal, você vai estar constantemente alterando esses dois parâmetros, tanto o ISO, tanto a abertura, perdão, quanto a velocidade. Então, na minha câmera, esses são botões distintos e específicos, tá? No caso da abertura é esse dial da frente aqui, tá bom? E da velocidade do obturador aqui atrás. Então é rápido, eu consigo mexer apenas rodando esses dois dials, tá bom? Geralmente, tá? A maioria das câmeras são iguais a essa. Você muda a abertura e a velocidade em dials separados. Eu sei que tem algumas câmeras da Nikon, tá? As câmeras de entrada, a minha câmera D5100 que eu tive, a primeira, ela era assim, para acessar, agora eu não vou me recordar se era a abertura ou a velocidade, mas um desses dois eu tinha que apertar um botão para poder acessar um desses dois parâmetros. Então, domine isso na sua câmera, porque você precisa saber exatamente o que fazer para mudar a abertura e velocidade, tá? Então, abertura e velocidade é muito importante. Você precisa dominar exatamente. Com o tempo, isso aqui é algo automático, tá? Hoje, para ser muito sincero para você, às vezes eu nem percebo o que eu estou mudando. Na minha cabeça eu já sei o que eu quero e a minha mão já responde aqui na minha câmera assim instantaneamente, sem praticamente ser por instinto, né? Então já dominamos na câmera ISO, abertura e velocidade. Agora o próximo item que você precisa saber aonde está na sua câmera é balanço de branco, tá? Robson, eu vou ficar mudando o balanço de branco toda hora? Ó, o balanço de branco é algo pessoal. Não tem uma regra, ó, use o balanço de branco assim, use assado. Isso é uma característica, né, de cada fotógrafo. Abrindo um parênteses, o balanço de branco, né, ele é mais visual. Para você conseguir enxergar aqui na câmera, talvez uma cor que você se agrade mais, uma cor que está mais de acordo com o preset que você usa. Por quê? Se você está fotografando em RAW, e eu vou falar daqui a pouco sobre isso, essas configurações de balanço de branco ele não grava no RAW. Né, quando você descarrega para o computador, essas informações você consegue alterar, então não vai fazer diferença. Porém, faz diferença para você visualizar aqui na tela, porque a câmera ela vai te apresentar as fotos aqui, no caso os JPEGs que você gerar da sua câmera, sim, tá bom? Ele vai influenciar com esse balanço de branco. Então, na minha câmera, eu também consigo acessar o balanço de branco através do botão de atalho, tá? Aí você vai me perguntar, Robson, como que você usa o seu balanço de branco? Independentemente do que eu fotografo, a minha câmera ela sempre está em Kelvin 5000 de Kelvin, tá? E ensaio, estúdio, casamento, qualquer coisa que eu vou fotografar, essa é o balanço de branco que eu gosto que a minha câmera represente aqui pra mim, tá bom? Mas isso, como eu falei, é pessoal.
né? Tem alguns colegas que preferem deixar aqui um pouco mais quente, então você vai deixar, se for em Kelvin mesmo, você aumenta esse Kelvin. Eu gosto um pouquinho mais azulado, então você diminui o Kelvin. Então vai fazendo os testes, tá? Mas assim, eu não gosto quando a minha câmera está fora disso. Então, geralmente, se eu começo a fotografar e sinto que a imagem não está do jeito que eu costumo ver, eu sempre vou olhar meu balanço de branco e ver se está em 5000, tá bom? Então, como eu falei, na minha câmera eu acesso através do botão, né, de atalho, e também você pode vir no menu aqui, no mesmo menu de disparo de foto, você vai vir aqui para cima, ó, balanço de brancos, temperatura de cor, né, 5000, tá bom? Então, ache aí na sua câmera se ela tem atalho ou também se ela tem só dentro do menu, até porque esse é um dos itens que você não vai ficar alterando toda hora, é mais para conferir e deixar tudo certinho. Chegamos na configuração do arquivo que você vai gerar, que você vai fazer para você editar depois, tá? Hoje é quase que um padrão, né, de fotografia, você fotografar em RAW, né? Eu gero na minha câmera arquivos RAW e JPEG. Se você tem um cartão apenas, que eu não indico, tá? Você precisa ter mais cartões, ou você quer fotografar apenas em um, não tem problema. Mesmo quando eu uso apenas um cartão, eu configuro a minha câmera para gravar RAW e JPEG, tá bom? Por quê? Vou dar uma dica de experiência aqui de anos. O RAW é um arquivo que nem todos os programas conseguem visualizar, conseguem reconhecer. Então, já teve casos, não comigo, mas que eu já ouvi falar, que ao tentar recuperar um arquivo, o RAW, os programas não reconheceu. JPEG, como é um arquivo de imagem universal, qualquer programa reconhece, qualquer programa lê. Então, para eventuais problemas, você fotografa com JPEG. E também tem a questão, né, alguns ensaios meus, acredito que os seus também, você vai querer mostrar para a cliente a foto, ou para ela escolher, ou para ela, né, se ela, às vezes a cliente quer um arquivo ali mais cru e tal, você já tem esse arquivo pronto, você não precisa colocar no computador, converter, não, você já está com o JPEG. Então, para a maioria das situações, não tem nenhum problema você gerar RAW e JPEG, tá? Eu não indico fazer só um dos dois, só em JPEG ou só em RAW. Configure aí para você gravar os dois arquivos. E na minha câmera também tem botão de atalho para isso, tá? Eu estou mostrando aí para vocês, onde eu aperto eu consigo configurar a qualidade do meu JPEG e também a qualidade do meu RAW. Em cima é o tamanho do JPEG, se eu quero ele em baixa, média ou alta qualidade, tá bom? Em cima, perdão, e embaixo eu tenho aqui a qualidade do arquivo. Então eu posso colocar só o RAW, só JPEG, fino, médio, normal e básico, RAW mais JPEG, tá? E é aqui que vocês configuram. Então, acha aí na sua câmera onde você faz essa configuração, se é através de botões de atalho ou se é através do menu. Mas isso também é uma das coisas que eu falei lá no início, que você vai configurar apenas no começo do seu ensaio, ou se só você mexe na sua câmera, isso daqui possivelmente você não vai ficar mexendo toda hora, tá? Não indico. Tome cuidado, tá bom? Eu aconselho sempre que você for começar um trabalho, você passar um geral nessas configurações todas. Já aconteceu de eu fotografar um ensaio fora do arquivo que eu queria, tá? Não estava no arquivo ideal. Então, como aqui não é só eu que uso os equipamentos, tem a minha esposa, né? Às vezes tem funcionário. Aconteceu disso, eu confiei que estava e não olhei e acabei tendo um pequeno problema, mas nada grave. Mas eu fiquei chateado. Então, eu indico você a olhar sempre se as configurações estão do jeito que você quer antes de qualquer trabalho, tá bom? Agora, vamos falar sobre o modos de foco, tá? O foco único e o foco contínuo. O que é isso, Robson? Isso é um dos itens que você vai mexer, assim, no caso eu indico você também, né? Mas isso você vai aprender ao longo das suas fotografias, dos seus trabalhos, como que é o melhor para você. Mas hoje é um dos itens que eu uso, que eu mexo muito pouco. Eu sempre, né, 95% dos meus ensaios eu deixo no modo de foco único.
que é esse modo que você tem o foco pontual aqui, você coloca onde você quer focar, tá vendo? Ele faz o foco e você faz. E você dispara, faz o foco e dispara, tá? Esse é o foco único. O foco contínuo, seriam para cenas que estão em movimento, né? O seu objeto, a sua cliente está em movimento, caminhando, andando, correndo, tá? E aí você já vai mudar o foco para o foco contínuo, e eu estou mostrando aí para vocês que a minha câmera também tem um botão, né, de atalho para isso, né, que seria aqui na lateral. Estou mostrando aí para vocês, onde eu acesso tanto o foco, no caso da Nikon é a FS para foco único e a FC para foco contínuo, tá? Foco simples, foco contínuo. É bem fácil, é só esses dois que você vai mexer, é só esses dois que eu uso. Eu não utilizo foco automático, essas coisas não, tá? Então, 95% das vezes vou estar em foco único, para fazer foto parada, né, e tal. Foco contínuo é aquelas fotos que eu vou fazer da cliente caminhando, correndo, tá bom? Por quê? Porque o foco contínuo, ele não trava o seu foco. Você vai marcar o foco, então você vai falar, fica paradinha aí, vou mudar aqui para o foco contínuo. Você vai falar para a cliente, para um pouquinho. Aí você vai marcar lá no rosto dela, ou em alguma área da roupa que tenha bastante contraste, tá bom? Vai marcar, vai segurar aqui, ó. Tá? Segurou o foco, você vai falar para ela, pode vir. Aí você vai fotografando. E não solta o foco, porque a própria câmera vai reconhecer o movimento e vai vir acompanhando ela, tá bom? Então isso é muito importante. Você precisa saber aonde que está essa alteração de foco contínuo e foco único. No caso da Canon, se eu não me engano, é acervo e foco único, acho que é isso. Posso estar errado, me desculpe, mas eu vou estar colocando aqui o texto de como que está na Canon, tá bom? Mas você que tem Sony, Fuji, tenho certeza que elas também têm esses modos de foco, e você precisa achar para que você, na hora do seu ensaio, você não fique na dúvida, tá? Você não vai conseguir um melhor resultado dela caminhando ou correndo com foco único. Tá chegando no ensaio, você fala, eu não decorei onde que está o foco contínuo, vou fazer com foco único, vem correndo. É muito difícil você acertar uma foto que ela fique boa, tá? Então, aprenda essas duas configurações para que no seu ensaio você tenha isso bem definido. Agora eu vou usar esse foco. Não, agora eu vou usar esse modo de focagem. Então, aprenda aí e ache na sua câmera e domine isso aí, tá bom? Bom, falando em foco contínuo, né? Você precisa saber na sua câmera, tá? Toda câmera tem aquela coisa assim, quando você vai comprar, você vai ver um vídeo manual, assim, essa câmera faz 4 fotos por segundo, 10 fotos por segundo, 15 fotos por segundo. Aí você vai se perguntar, beleza, mas como que eu ativo isso? Porque quando você for fazer a foto dela correndo, você vai precisar fazer vários disparos em sequência, né? Não tem aquelas fotos quando você tá vendo paparazzi e tal? É exatamente isso que você vai aprender agora. Então, na minha Nikon, tá? Lembrando, na minha Nikon, eu tenho 3 estágios para isso, tá? Acredito que aí na sua câmera você possa ter esses mesmos estágios. Algumas câmeras têm apenas o disparo único e o disparo contínuo, então não vai ter... Eu vou mostrar para vocês aqui agora como na minha tá, mas aí na sua você reconhece aí. Algumas pode ter esses 3 estágios também, que eu vou explicar. Outras pode ter apenas 2, tá? Mas você precisa saber aonde que tá isso aí na sua câmera, porque isso está diretamente ligado às fotos que você vai fazer com a sua cliente em movimento, tá bom? Então, na minha câmera, ele tem o dial aqui em cima, eu estou mostrando aí para vocês, tá? Onde eu giro o primeiro, né? Que aqui na minha câmera está como representado como S. Você vai apontar para sua cliente, ó. Tá vendo? Se você não solta o botão, ele vai fazer, ó, apertei, ó, estou segurando, tá vendo? É um disparo único, ele não vai disparar mais de uma vez, a não ser que você solte o botão e faça um novo disparo, tá? Se eu mudar o modo, né, que seria o estágio do meio, olha só o que muda. Você vai marcar o foco e vai pedir para sua cliente, vem andando, ó, tá vendo? Ó.
Enquanto eu tiver com o botão pressionado, ele vai fazer foto. Aqui é o disparo médio, você vê que ele tem um certo intervalo. Ele não está na velocidade mais rápida da minha câmera. Agora, colocando na velocidade, no disparo contínuo mesmo, aqui está com H, acredito que é high, né, de muito rápido. Então, ó, você vai colocar aqui, ó, vai pedir para ela vir, olha só. Tá vendo? Recapitulando, no simples, tá? Ó, enquanto você tiver com o botão pressionado, ele só vai fazer um. Você vai ter que soltar e fazer de novo. No do meio, né, que seria, ele vai fazer vários disparos, porém com um intervalo um pouco grande entre um e outro, ó. Tá certo? E o que eu uso, tá? Eu não uso esse do meio, tá? É sempre o ensaio inteiro é nesse simples, que eu não gosto, que às vezes eu seguro o botão e ele faz várias fotos sem necessidade. Eu só mudo esse modo de disparo quando eu vou fazer foto em movimento mesmo. Que aí eu já coloco nesse metralhadora que eu falo. Que você vai focar e ele vai vir, ó. Então é aquela coisa que você vai fotografar ela correndo, então você vai fazer isso aqui, ó. Vai focar nela lá e vai fazer. Ele encheu, pera aí. Eu tô sem cartão aqui. Ó, você vai vir aqui, ó. E vai acompanhar ela. Tá certo? Então é isso que você precisa entender e saber fazer aí na sua câmera. A hora que você estiver fotografando paradinho e tal, foco único, ou disparo único, não precisa ter essa metralhadora toda. Quando você mudar para fazer fotos correndo, em movimento, aí sim você muda esse disparo para que você consiga disparar várias vezes sem precisar ficar soltando e apertando novamente o botão, tá bom? Uma outra coisa que eu quero, que também faz parte dessa questão de foco e tudo, é uma das coisas, isso é mais uma dica, é algo particular meu, tá? A minha esposa, por exemplo, ela não é muito fã disso que eu vou falar agora, tá? Mas eu vou explicar para que você identifique o que é melhor para você, que é o foco, né? Você fazer o foco em botões diferentes. Tô mostrando aí para vocês também, na minha Nikon, de fábrica, a maioria das câmeras, elas vêm para você fazer o foco. Eu disparo aqui no botão. Eu vou mudar aqui para vocês verem o que eu tô falando. Ó, geralmente de fábrica você vai focar e disparar por esse botão aqui mesmo. Ó. Deixa eu mudar, tá no foco contínuo. Ó, tá vendo? Eu faço o foco e disparo por esse mesmo botão. Tá vendo? Porém, eu não gosto disso, tá? Eu gosto de separar esses dois estágios, do foco e disparo. Então eu coloco o meu foco pro botão aqui de trás. Que aí eu vou aqui no menu da minha Nikon, tá? Atribuir o botão AE-L, AF-L. Que é esse botão aqui que eu tô mostrando para vocês. Então aqui, ó, eu vou vir aqui e colocar para ele ligar a F, que é para fazer o foco, tá? Então agora ele separou essas duas funções. Então aqui eu só disparo agora. E aqui eu faço o foco, ó. Aqui eu faço o foco, aqui atrás, e disparo na frente. Por que isso? Porque às vezes eu não quero ficar pressionando o botão, ou eu quero ficar fazendo foco. Aqui eu faço foco, aqui eu faço foco, aqui. Então eu tenho essa jogada, eu não fica no mesmo botão. Quando eu usava sempre foco e disparo no mesmo botão, eu vivia fazendo foto sem querer, soltava o foco sem querer. Então, quando você tem o foco separadamente, você consegue travar o foco aqui, ó, e ficar só esperando o momento da foto. Então você fica com esse dedinho aqui, ó, solto, tá? Tá vendo? E aqui eu tô com o foco cravado. Na hora que eu precisar, eu só disparo. Na hora que eu precisar, eu disparo. Entendeu? Então isso aqui pra mim é muito importante. Quando eu compro câmera nova, é a primeira coisa que eu faço. É vir aqui no menu e trocar e separar esses dois estágios do meu disparo, foco e disparo, tá bom? Agora, a última coisa aqui pra gente encerrar essa aula, que também é muito importante, tá? Eu vou estar colocando aqui na telinha para vocês entenderem o que eu tô falando. Eu gosto, indico para você fazer a medição do foco, sempre, né, o ponto do foco, apenas aquele ponto único, que é esse. Quando você coloca no rosto aqui, você vê que tem o foco, a câmera mostra onde ela está fazendo o foco, né? Que a gente fala que é o ponto de foco.
Então, se você não sabia, passa a saber que você consegue movimentar esses pontos de foco, tá? Então, eu tô mostrando aí para vocês que geralmente, tá? O melhor ponto de foco, independente se a sua câmera tem 1 milhão de pontos de foco ou não, o melhor sempre vai ser o do meio. E é onde eu sempre deixo, tá? Inclusive já me perguntaram por que eu fico mexendo a minha câmera para lá e para cá quando eu tô fotografando. Justamente porque o ponto de foco tá no meio, né, da minha cena, só que eu busco, às vezes eu quero o rosto da pessoa que tá lá no canto, então eu busco o foco lá, ó, faço o foco e enquadro. Vou lá no pontinho do foco, lá no rosto da pessoa, cravo o foco com o botão aqui de trás, ó, e reenquadro, tá? Faço muito isso. Só que hoje, né, igual o mirrorless, que tem vários pontos de foco muito bons dentro todo o sensor, você pode mudar. Então eu vou colocar aqui para vocês verem, tá? Aqui na telinha, que aqui na minha câmera ela tem esse botãozinho aqui onde eu travo o meu ponto de foco, tá? Isso é muito importante. Sempre que você não quer que ele se mova, você está fotografando ali normal, tranquilo, sem querer algo muito diferente, você sempre deixa no meio e trava, tá? Na minha câmera eu tenho como travar esse botão. Analise aí na sua câmera se existe isso também, tá? Acredito que na maioria das câmeras tem isso. Então você travando esse botão, você não consegue mexer o ponto de foco, ele vai travar onde você quer. Agora vamos supor que você não quer fazer esse reenquadrar, focar lá e reenquadrar. Você quer ficar aqui com a sua cena, mas você quer focar algo aqui no canto, tá? Você vai destravar o seu ponto de foco, destravou, você consegue mexer. Agora olhando aqui, tá bom? Aqui mesmo, você consegue ver, ou se você fotografa usando, né, o display, você também consegue ver aí no display, ó, tô mostrando para vocês agora, ó, tô mexendo, tô levando o ponto de foco lá na coisa, tá vendo? Então, ó, eu consigo focar algo que tá lá no cantinho, ó, tá vendo? Tá vendo aí? Então, agora eu quero voltar ele aqui pro meio, ó, vou voltar aqui pro meio, ó, eu vou lá no meio e foco, tá vendo? E aí você pode também travar o seu ponto de foco fora do meio. Você, ó, igual chegou aqui no cantinho, quero travar, você não consegue mexer mais ele, tá vendo? Então isso daqui é muito bom, é uma das coisas também que você não vai mexer durante o ensaio inteiro, tá? Isso aqui é em momentos específicos, caso você queira. Hoje, muitas câmeras você já consegue focar pelo próprio display. Você clica, né, displays que tem touchscreen, você clica e o ponto de foco já se mexe automático, tá bom? Mas você pode também travar isso daqui, porque às vezes você tá aqui, encosta sem querer nariz, bochecha, e isso vai modificando aqui. É por isso que é muito importante, tá no ponto que você quer, trava, tá bom? Porque já aconteceu comigo também, de eu perder algumas fotos que estavam com ponto de foco, e eu, assim, gente, tem ensaios que tá tão intenso, que você confia tanto no que está na sua câmera, e isso é um problema também, você tem que estar sempre olhando as configurações, que o ponto de foco não estava central, estava mais para baixo. Perdi algumas fotos, mas não condenou, né, o tempo ali que eu fiquei. Mas olhem, sempre deixa travado, destrava só quando você precisar mexer, fez o que você queria, volta para o centro e trava, tá bom? Ou, igual eu falei, algumas câmeras você consegue colocar aí através do display traseiro, tá bom? Outra coisa sobre câmera, nada a ver com configuração, qual é a melhor câmera do mundo? É a câmera que você tem. Então, se você está iniciando esse treinamento e às vezes está com câmera de entrada, está com câmera mais simples, saiba que eu comecei assim também. Então, não se preocupe com se a sua câmera é a melhor do mundo ou não, mas ela é a melhor que você tem. Então, capriche, aprenda a mexer ela, domine ela, porque muitos fotógrafos trocam de câmera sem ao menos dominar a básica que ele tinha. Então, aprenda a usar a sua câmera. Eu tenho certeza que se você ainda não domina ela, quando você aprender a usar, você vai ver que ela vai te surpreender, tá bom? Bora para a próxima aula.